We're so blessed to be here with you. Nós somos tão abençoados por estarmos aqui com vocês. As Giselle said, Assim como Josiel disse, we're not from Brazil. nós não somos do Brasil. So thank you for welcoming us. Então, obrigado por nos receberem. We've been coming to Brazil for almost 8 years, I believe. Tem quase 8 anos que nós temos vindo ao Brasil. We've fallen in love with your country. Nós nos apaixonamos pelo seu país. The first time we came A primeira vez que nós viemos, on an overnight flight here, num voo que sobrevoava aqui sobre a noite, the Lord woke me up out of a deep sleep. o Senhor me acordou de um sono profundo. And he said, I'm jealous for this nation. E ele disse, eu tenho ciúmes dessa nação. I want you to feel that. Eu quero que você sinta isso. You have a heavenly Father Você tem um Pai Celestial who's after you. que está atrás de você. My wife and I, with our family, started a mission A minha esposa e eu, juntamente com a nossa família, começamos uma missão. about 10 or 12 years ago. Tem mais ou menos 10 ou 12 anos. The ministry is called the Family Collective. O ministério se chama o Coletivo de Famílias. We don't intend for it to be ours alone. A gente não quer que ele seja só nosso ministério. Our intent is to give it away. A gente quer abrir mão dele em algum momento. We want this to be a movement. Nós queremos que ele seja um movimento. Everywhere we go, Aonde nós vamos, the family needs restoration. encontramos famílias que precisam de restauração. It's God's intent to make his move through families. Deus quer fazer o mover dele através das famílias. We need to understand the gravity of family in God's kingdom. Nós precisamos entender a gravidade da família no reino de Deus. See, God showed us Sabe, Deus nos mostrou his form of government is family. que a forma de governo dele é a família. God the Father Deus o Pai sent his Son. enviou o seu Filho, We're his children. nós somos os filhos dele. His form of government is family. A forma de governo dele é a família. The 12 tribes of Israel As 12 tribos de Israel were family. eram uma família. You see, God moves through and in families. Veja que Deus se move através e nas famílias. He's the one that created family. É Ele quem criou a família. And he placed some important work in family. E Ele colocou bastante trabalho nas famílias. Family is the source of our identity Na família está a fonte da nossa identidade and our destiny. e do nosso destino. How many of you have recognized that families aren't perfect? Quantos de vocês reconhecem que famílias não são perfeitas? God didn't hide that from us in the Bible either. E Deus não escondeu isso da gente na Bíblia também. You know, if I was writing the Bible, Sabe, se eu estivesse escrevendo a Bíblia, I would have left the ugly parts out. eu deixaria as coisas feias de fora. But he chose not to do that Mas Ele escolheu não fazer isso, because he wanted us to understand porque Ele queria que nós the entendêssemos struggle of mankind. as dificuldades de ser humano. You see, the most beautiful thing about the work of God in family, Veja que a coisa mais bonita do trabalho de Deus na família, the source of our eternal hope, a fonte de toda a nossa esperança eterna, is the very heart of God is restoration. é o coração de Deus em seu modo mais profundo, restauração. You see, no matter what the difficulty is that we encounter in this life, Não importa então qualquer dificuldade que a gente passe nessa vida, he's there to restore. Ele está ali para restaurar. John 16:37. João 16:37. In this world you will have struggle, Nesse mundo haverá aflições, but take heart, mas tenha bom ânimo, for I have overcome the world. porque eu venci o mundo.
Our faith is not in ourselves. A nossa fé não está em nós mesmos. It's in His overcoming work. Está nele com o seu poder de superar todas as coisas. You see, Diane and I started our marriage ministry because of a crisis in our marriage. Veja, eu e a Daiane começamos o nosso ministério de casais por causa de uma crise no nosso casamento. It was over 20 years ago. Aconteceu há mais de 20 anos atrás. I failed my wife. Eu falei com a minha esposa. It's a serious thing when we rely on our own understanding. É muito sério quando a gente confia no nosso próprio entendimento. I hope you haven't had to go through some of those kinds of challenges. Eu espero que vocês não tenham que passar alguns desses tipos de desafios. But our testimony Mas o nosso testemunho is that God is a restorer. é que Deus é o restaurador. And in that, He's taken us all over the world E por causa disso, Ele nos levou por todo o mundo to spread the message para espalhar a mensagem that His work is powerful. de que o trabalho dele é poderoso. So our goal today, Então, o nosso objetivo hoje no matter what's going on currently in your family, é que não importa o que está acontecendo na sua família agora, is that one by one, é que de um a um, God's plan o plano de Deus is restoration. é restaurar. That's what our hope is anchored in. É aí que está ancorada a nossa esperança. I hope it's an infection that starts with you today. E eu espero que seja uma contaminação que começa com você hoje. Because all of us know struggling families and marriages around us. Porque todos nós conhecemos famílias e casamentos que estão em momentos difíceis perto de nós. How many have realized the family is under attack? Quantos de vocês já perceberam que as famílias estão sendo atacadas All around us. ao nosso redor? And we started this ministry E nós começamos esse ministério because the Lord came to us porque o Senhor veio até nós one morning in prayer. numa manhã onde estávamos orando. And He said, if your generation does not E Ele disse que se a nossa geração não se levantar, stand up and fight for family se posicionar e lutar pelas famílias, within 2 generations, dentro de 2 gerações, there will be no understanding of what family means. não haverá nem mesmo entendimento do que é uma família. That's a sobering word. E essa foi uma palavra muito forte, It's a scary word. que nos assustou. You see, the devourer is loose in the world. Veja que o devorador está solto no mundo. And what better place to start devouring E qual é o lugar melhor para devorar than in the place of your identity and your destiny? do que o lugar onde são forjadas a sua identidade e o seu destino? So I want you to join this. Então eu quero que você faça parte desse movimento. He said to us, this is a military war. Ele disse, essa é uma guerra militar. It's not for the faint-hearted. Não é para os fracos de coração. He's calling us to rise up as people of faith. Ele está nos chamando para nos levantarmos como pessoas de fé. God's plan is perfect. O plano de Deus é perfeito. All the others are a lie. Todos os outros planos são mentiras. So I want to turn it now to my wife, who's going to talk about how do we walk in the generations and share a little bit about the materials that she's written. E eu quero agora entregar para minha esposa, que vai falar um pouco sobre como a gente pode contaminar as gerações e também sobre o material que ela escreveu. Se puder projetar o negocinho do TFC que a gente mandou, não sei se está na lateral. O azulzinho, o banner. Dá para ver? Peraí. Esse, muito bem. Ok. Eles pediram aqui para eu falar. Pessoal, eu queria pedir hoje, vocês estão fazendo parte de um momento novo no TFC. Nós tivemos que reiniciar as nossas redes sociais aqui no Brasil. E eu queria convidar vocês a nos seguirem pelo QR Code que está aí projetado nas telas ou procurando o TFC Brasil Oficial. Está lá nas laterais também.
Nesse perfil a gente coloca um pouco do trabalho que está sendo feito, as oportunidades. Esse trabalho do TFC no Brasil é para ajudar famílias, interdenominacional, ou seja, a gente não veste nenhuma camisa porque é para ser bênção para todos, para todas as nações. Então nós estamos trazendo todo o material para o Brasil. Então essa é a nossa rede, onde a gente consegue ficar conectado. E aqui um pouco dos materiais, eu vou deixar a Daiane falar. Okay. You talk about it. Serial. If anyone needs to repair their relationship, Se alguém está precisando reparar o seu relacionamento, this book was written esse livro foi escrito as Neil and I worked to restore. enquanto eu e o Neil estávamos trabalhando para restaurar. And some of the lessons we learned. É algumas das lições que nós aprendemos. Or you might know someone who needs the restoration. Sejam para você ou para alguém que talvez precise de restauração. We're going to give this book away. Be the first one. E a gente vai doar esse livro. Seja o primeiro a levantar a mão. Okay. I think she did. Okay, come on. Vem cá. Yeah. Okay. Be careful. Yes. E eles vão também assinar. Nós trouxemos algum desses livros lá na exposição, lá fora, com a Sueli. E no final aqui eles vão estar lá assinando, se você quiser pegar a sua cópia. São poucos mesmo, então se você quiser, corre para lá que a gente vai lá dar uma atenção para vocês. So we're asking you E nós estamos pedindo vocês to join us in this war. para se juntar a nós nessa guerra, To get up on your feet para se levantar and say, not my family. e dizer: a minha família não, Not my marriage. o meu casamento não, Not my kids. não, os meus filhos não. So I want you to just take that deep inside you today. Então eu quero que você coloque isso bem profundo dentro de você hoje. Draw a line in the sand. Sabe, risca uma linha assim no chão. I'm not going to be passive about this anymore. Eu não vou ser mais passiva sobre isso. As Pastor Ann talked about, Como a pastora Ana estava falando aqui, the divorce rates are staggering. as taxas de divórcio são assustadoras. And the enemy's after our kids. E o inimigo está atrás dos nossos filhos. So the materials that we've created Então os materiais que nós criamos are just to equip you foram feitos para te equipar, to get into that battle. para que você possa entrar nessa batalha. One of the black eyes that the enemy got Um dos socos que a gente deu no inimigo, when my husband had an affair, quando meu marido teve um caso, was I became a marriage counselor. foi que eu me tornei uma conselheira matrimonial. I'm licensed in the state of South Carolina. Eu sou licenciada no estado da Carolina do Sul And I focus on marriage and family. e eu tenho foco em casamento e família. And after that, E depois disso, I started seeing couples. eu comecei a atender And casais. hundreds of couples. Centenas e centenas de casais. And then we wrote some material. E aí a gente escreveu um material, Because I knew as a psychologist porque eu sabia como psicóloga that they didn't have any great faith material. que eles não tinham nenhum material de fé que era bom. And a lot of the faith material that I wanted to use E muitos dos materiais baseados na Bíblia que eu queria usar didn't have a lot of the good therapy models that worked. não tinham nada dos bons modelos de terapia que funcionam. So I put them together Então eu juntei os dois. and we created this book. E nós criamos esse livro. And then we took that, online, E depois a gente transformou esse livro e criamos material online também. and we have gotten to speak to thousands of couples, right? E a gente começou a falar com milhares de casais, certo? Think about this, what the Lord says, what the enemy intended for evil, Então pense no que o Senhor diz sobre isso, que o He will inimigo use for good. fez para te ferir, ele Right? vai usar para o seu bem. So he meant to take out our marriage Então ele tentou destruir o nosso casamento, with a little help from my husband. com um pouco de ajuda do meu marido. But what has happened Mas o que aconteceu
that we have tens of thousands é que a gente tem dezenas de milhares of couples who are getting restored de casais sendo restaurados, with the best of what the world has to offer com o melhor do que o mundo tem a oferecer and the best of what our Lord has to offer. e o melhor que o nosso Senhor tem a oferecer. Amém? And then we took that one step further E aí a gente deu passo além, because I found out that 40% porque eu descobri que 40% of marriages dos casamentos can be saved podem ser salvos if they have decent premarital. se eles fizerem um bom trabalho quanto noivos. And a lot of the clients that came in to see me Muitos dos clientes que vinham para me encontrar were busy picking out the colors of their wedding, estavam ocupados escolhendo as cores do casamento, which is good, que é bom também. but they weren't learning about what it means to be married. Mas eles não estavam aprendendo o que significava estar casado. And neither did we. E a gente também não. And so what I did was for years stick notes in a drawer. Então o que eu fiz por anos foi eu guardava as minhas anotações numa gaveta. This is what a newlywed couple is going to need E é isso que um casal recém-casado vai precisar to get started. para começar. And I often get the comment, E às vezes constantemente eu ouço o comentário: that was really hard. nossa, foi muito difícil aquilo We ali. fought a lot. Nós brigamos muito com o curso. And I'm such a good counselor. E eu sou uma psicóloga tão boa I say, good, que eu falo: que bom! good. Que bom! Because those are the things that you need to get settled before you say I do. Porque essas são as coisas que vocês precisam decidir antes de dizer aceito. So those are both at the Family Collective. Então esses dois cursos estão parte do TFC Brasil. And Rachel is going to give a marriage One to each. one couple that would like to go through the marriage Então material. nós queremos um casal que gostaria de fazer o curso de casais. All right. O Nil And escolheu. one couple that would like to go through the premarital material. E um casal que gostaria de fazer o de noivos. Amanda. Da onde? Okay. De noivos? Now, Não? come on. Oh, that's the premarital. Esse é o de noivos. We needed somebody tá. who wants the Alguém premarital. noivo. There you go. Noiva lá. Yeah. All right. Okay. Então, o pessoal que recebeu esse material de presente, e você que tem interesse, você pode entrar lá no nosso Instagram, TFC Brasil Oficial, mandar uma mensagem, e a Sueli, que está aqui com a gente hoje, vai falar com você para você entrar na próxima turma do grupo online de casais. Ok? Nesse grupo vai trabalhar o material, são discussões e alguma participação deles no grupo. Nós temos os nossos facilitadores brasileiros, para quem não fala inglês. É uma bênção. E aí, como eu já disse, para quem tem muito interesse, TFC Brasil Oficial tem todas as informações que você precisa. Okay. So, we had somebody at this conference talking about marriage, so I want to talk with you about your children and their faith journey. Então, nós vamos ter outros preletores falando especialmente sobre casais, e nós queremos falar sobre família, os seus filhos, e como você pode ajudá-los na sua jornada de fé. What does it really look like to leave a legacy? O que é verdadeiramente deixar um legado? Because if you looked at Neil and I, Porque se você olhar para mim e para o Neil, I was a really good tennis player. eu era uma excelente jogadora de tênis. I was a pretty good mother, Eu era uma mãe bem boa, not such a great wife. mas não era uma esposa tão boa. And Neil is a really good banker, E o Neil é um excelente bancário, but he struggled with the kids and family. mas ele sofria com as crianças e a família. Like they demonstrated earlier today, Assim como foi demonstrado hoje mais cedo naquele teatro. we didn't really learn. A gente não tinha aprendido de verdade. We really didn't have models. A gente não tinha modelos.
even though we grew up in church, Mesmo a gente tendo crescido na igreja, we struggled with the simple idea a gente sofria com a ideia simples of how do I make my children own their faith? de como eu posso fazer os meus filhos possuírem uma fé. Amen? Amém? So, he and I, with the legacy Então, eu e ele, enquanto legado, of stage 4 cancer, a gente recebeu, né, passou de geracional um he's a survivor, câncer no estágio 4, e ele é sobrevivente. infidelity, A gente estava passando também por infidelidade, financial messes, even though we were bankers, problemas financeiros, mesmo sendo bancários. knew we had to leave something for our grandchildren. A gente sabia que como legado tínhamos que deixar algo para os nossos netos. So this is where that came from. E é daí que veio isso. But I want to show you something. Mas eu quero te mostrar algo, o vídeo da netinha dela. We're down in my heart to stay. I feel very happy. I got the word, Jesus in the heart. Oh, come on. Ah, vamos lá. That is our first granddaughter. Essa é a nossa primeira neta. I don't know what book she's reading. Eu não sei qual que é o livro que ela está lendo. She's 2.5, Ela tem 2 anos e meio. and she's very happy she's got Jesus in her heart. E ela falou que ela está muito feliz que ela tem Jesus no coração dela. And that's the legacy the Lord leaves. E esse é o legado que o Senhor deixa. So walk this out with me a little bit today. Então vamos falar sobre isso um pouco hoje. And I'm going to stay a little in my notes because I want to shoot some numbers at you. E eu vou ler um pouco aqui as minhas notas porque eu quero te dar alguns números. You can't be a scientist and not have numbers. Você não pode ser um cientista e não ter números. So we had a president by the name of George Bush. A gente teve um presidente chamado George Bush. And his wife went to give a commencement exercise. E a, Graduation. e a esposa dele foi dar falar numa formatura. And she said this: E ela disse assim: at the end of your life, no final da sua vida, you will never regret você não vai se arrepender having passed one more test, de ter passado em mais um teste, winning one more argument, ganhado mais uma discussão, closing one more deal, fechado mais um negócio, but you will regret mas você vai se arrepender time not spent with your child, do tempo que você não passou com seus with your filhos, spouse, com o seu esposo and with your family. e com a sua família. And because of that, E por causa disso, our successes os nossos sucessos don't depend não dependem on what happens in those government houses. do que acontece dentro das casas do governo. It depends on what happens in our houses. Depende do que acontece nas nossas casas. And in order to reach this goal, E para alcançar esse objetivo, you and I have to figure out how to support our families. eu e você precisamos entender como dar apoio às nossas famílias. Our families bear the primary responsibility As nossas famílias são as nossas responsabilidades primárias for the education na parte da educação and the social well-being of our children. e o bem-estar social dos nossos filhos. It doesn't belong to someone else. Não é responsabilidade de outra pessoa. I love this church. Eu amo essa igreja. I love these people. Eu amo essas pessoas. But this responsibility doesn't belong to your pastor. Mas essa responsabilidade não é do seu pastor. You are in charge of what happens in your homes. Você é responsável do que acontece na sua casa. You need to educate and take responsibility for training your children. Você precisa educar e se tornar responsável pelos seus filhos. There's not enough hours on Sunday or Wednesday Não tem hora suficiente para isso no domingo ou na quarta-feira, for them to combat what the world is throwing at you. para que eles possam combater o que o mundo está jogando na sua direção. Amen? Amém? Okay. So I want to tell you the good news. Mas agora eu quero te dar as boas notícias. Children who grow up in healthy, married families
Crianças que crescem em famílias com casais felizes e casados. Please no guilt if you've been divorced. E não sinta culpa se você já se divorciou. I just want to point to our goal. Eu só quero apontar para o nosso objetivo aqui. They have a higher life expectancy. Eles têm uma expectativa de vida maior. Catch that? You'll live longer. Entendeu? Você vai viver mais. Right? They have a lower risk of mental illness. Eles têm um risco menor de doenças mentais. Why does that matter? Por que isso é importante? Who in here is between the age of 11 and 28? Quem aqui tem a idade entre 11 e 18 anos? Okay? Not a lot. Okay. Não muitos. That's our Gen Z and millennials. Esses são a nossa geração Z, millennials. Right now, they are over a 60% Eles são agora 60%, mais de 60%. depression and anxiety. Mais de 60% deles têm depressão e ansiedade agora. That's what you were seeing up on this stage. É quem vocês estavam vendo aqui no palco mais cedo. I don't have the security of family. Eu não tenho a segurança da And família. it's showing up in those ways. E começa a aparecer dessa forma. They have less cases of alcoholism and drugs, Eles têm menores casos de alcoolismo e drogas, less domestic violence, menos violência doméstica em um lar feliz, lower criminal activity, menor atividade criminal. and here's a great one. E esse é muito bom. They have a higher academic standard. Eles têm um grande padrão acadêmico. Parents, I'm saying they'll get better grades. Estou falando para você, pai e mãe, que eles vão ter notas melhores. A stable family Uma família estável is the lowest cost é a mais barata for an entire nation. para uma nação por completo. Are you seeing how important it is? Vocês estão vendo o quanto é It importante? should be the thing where you're like out recruiting neighbors Deve ser um tópico que você vai começar a recrutar os seus vizinhos. to saying, I hold the key to changing an entire culture. Porque você possui a chave para mudar uma cultura por completo. Amen? Amém? So, but if you didn't grow up in a perfect family, Mas se você não cresceu numa família perfeita, don't panic. não entre em pânico. I didn't either. Eu também não. That's why we want to talk about the things we can do with our families. E é por isso que nós queremos falar sobre as coisas que So podemos I fazer have- com a nossa família. A big question for you. Então eu tenho uma grande pergunta para você. What type of legacy are you leaving? Que tipo de legado você está deixando? Since we're coming off the Olympic Games, I'm going to use an example. Como acabou de acabar os Jogos Olímpicos, eu vou usar um exemplo de lá. By the way, Brazil did really well. Fiquei sabendo que o Brasil foi Come muito on. bem. Vamos lá? Go Brazil. Vai Brasil! But you know, at the beginning of the games, Você sabe que no começo dos Jogos, they have those carriers of the flames, eles têm as pessoas que carregam a tocha and they run all the way to Greece to light that cauldron. e eles vão até a Grécia para colocar fogo no caldeirão. You know what I'm talking about? Sabem do que eu estou falando? Those people have a name. Aquelas pessoas têm um nome. They're called guardians of the flame. Eles são chamados de guardiões da chama. Guess what you are? Sabe quem você é? Guardians of the flame. Vocês são guardiões da chama. You guard the flame for your homes. Vocês vão guardar a You chama para sua guard the flame for casa. your neighborhood. Vocês são guardiões da You chama para o seu guard the flame bairro. for your entire family. Vocês são guardiões da chama para sua família por completo. You are lit and ready Vocês estão em chamas e prontos to do what it takes para fazer o que precisa ser feito. to move your family on to the next. That's okay. All right. That's all right. Para levar a sua família para o próximo nível. So, what specifically are we leaving our children's children? Então, o que especificamente estamos deixando para os filhos dos nossos filhos? We know that the Bible says in Proverbs 22:6, Nós sabemos o que a Bíblia diz em Provérbios 22:6. train up a child in the way they should go,
Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, and they'll not depart from it. e eles não se desviarão dele. What does that training look like? O que é ensinar o seu filho, treinar ele? I'm going to skip through this a little bit, but I want to leave one statistic with you. Eu vou acelerar um pouquinho, mas eu quero deixar uma estatística com você. When we look globally at what's happening with our Christian faith, Quando a gente olha para o que está acontecendo com a fé cristã no mundo, we are quickly, we used to be the strongest faith in the world. a gente era a fé mais forte no mundo. And we are quickly being met E agora nós estamos rapidamente sendo igualados by Hinduism com o hinduísmo and Islam or Muslimism. e os muçulmanos. And I know you know that. E eu sei que você sabe disso. Because if you've got kids, you can see them start to play on the edges of some of those religions. Porque se você tem filhos, você começa a ver que eles vão tendo um pouquinho de conhecimento sobre essas religiões. And what we're asking of you E o que nós estamos pedindo a você is to guard the flame of Christianity é que você guarde a chama do cristianismo in their lives. na vida deles. Our job isn't to create a war with those religions. O nosso trabalho não é criar uma guerra com essas religiões. Our job is to equip our kids O nosso trabalho é equipar os nossos filhos so they can stand on their faith, para que eles possam se posicionar na sua fé, so they know what they believe, para que eles saibam o que eles acreditam, so they can stand up when they face adversity. para que eles possam se levantar na hora da adversidade. And here's the sad fact. E aqui tem um fato triste. Of that age group that I just gave you, Nesse grupo de idade que eu acabei de te dar, 60% of them say they're Christians. 60% deles diz ser cristão. You should go, yay, E aí você fala, right? Né? However, Mas 2% of them 2% deles know what that means. sabe o que realmente isso significa. 2% of them have read their Bible. 2% deles já leram a Bíblia. 2% know what that faith actually means. 2% sabem o que realmente significa ter fé. That's a scary number. Esse é um número assustador. So when I talk about these other religions becoming prominent, Então, quando eu falo sobre essas religiões se tornarem proeminentes, that's what's coming into their phones, é isso que está chegando no celular deles, their tablets, nos seus tablets, their TVs. nas suas TVs. The world is quickly running at them O mundo está rapidamente trazendo isso para eles. with what does it look like O que é? in these different faith bases. O que são essas outras fés diferentes? So we need to help them own their own. Então nós precisamos fazer com que eles conheçam a que eles têm. Here are the statistics for those teens. Olha aqui as estatísticas para esses adolescentes. 1 out of 5, or 18%, claim to pray to God. 1 em 5 ou 18% falam que oram a Deus. 12% read the Bible. 12% falam que leem a Bíblia. 11% say they've sinned against God or even think sin is important. 11% falam que já pecaram contra Deus ou até falam que o pecado é importante. 5%, 5%, desculpa, 20%, 20%, actually spend time going to a faith-based community. verdadeiramente gastam tempo indo até uma comunidade cristã. So we want to prepare ourselves. Então nós temos que nos preparar. Aristotle had this quote, Aristóteles dizia assim: "Give me a child until the age of 7, me dê uma criança até que ela faça 7 anos, and they'll be mine for the rest of my life." e elas serão minhas até o fim das suas vidas. Which is great O que é ótimo if you're teaching good things. se você estiver ensinando coisas boas. You know who else said that? Sabe quem mais disse isso? Mussolini, Mussolini, Hitler, Hitler and Lenin. e Lenin. These groups know Esses grupos sabiam if they can get to a child de que se eles conseguem acessar uma criança between 15 and 18 months entre 15 e 18 meses and keep talking to them, e falarem com elas, they can own how they think.
Eles podem dominar a forma de pensar que elas têm. It's kind of scary, isn't it? É assustador, não é? What I want to remind you as we're going through these things, O que eu quero te lembrar ao falar essas coisas, or I'd actually say it this way: are you a perfect parent? Raise your hand. na verdade eu quero perguntar assim, se você é um pai perfeito, levante a sua mão. Right. That's right. But here's the deal. Mas aqui está a chave. Kids ask questions. Filhos perguntam coisas. If you're in the 2 or 3 year old age right now, Se você tem um filho de 2 ou 3 anos agora, their whys are driving you nuts. eles estão te deixando louco. I need you to search out the whys. Eu preciso que você pesquise o porquê deles. You don't have to be perfect. Você não tem que ser perfeito, You just need to know where to look. mas você precisa saber onde If achar as it's a respostas. faith-based question É uma pergunta cristã and you're really stumped, e você está muito estressado, look in your Bible. olhe na sua Bíblia. Talk to your pastors. Fale com seus pastores. There are people that can help you. Eles são pessoas que podem te ajudar. That age group is much more impressed Esse grupo fica muito mais impressionado that you will take the time, de que você vai gastar um tempo, that you will be vulnerable, de que você vai se colocar that you will vulnerável, be authentic with your answers. de que você vai ser autêntico com as suas respostas. Amen? Amém? Amen. Okay. So, number one thing that we can do is take time to each day to show them how to worship and praise. Então, coisa número 1 que você pode fazer para ajudá-los é gastar um tempo todos os dias para demonstrar como adorar a Deus. Show them how you have a relationship with God. Mostre para eles como você tem um relacionamento com Deus. Most people find this very intimate, Muitas pessoas acham isso muito íntimo and they don't want anyone in their prayer closet. e eles não querem que ninguém vá para o lugar de oração deles. But how else are they going to learn? Mas como seus filhos vão aprender? How are they going to know what it feels like to meet that Holy Spirit in that place? Como eles vão saber o que é encontrar aquele Espírito Santo naquele lugar? Right? So spend time with that. And Então, gaste tempo nisso. I'm going to run through these pretty fast E eu vou falar bem rápido sobre essas coisas due to time. por causa do nosso tempo. But you can go online, right? Yeah. So tell them. Mas você pode entrar no nosso site e encontrar tudo bem passo a passo. Okay. Secondly, communicate together as prayer and family. Em segundo lugar, comunique junto. Se conectem juntos enquanto família para orar. Ask your kids what we can pray for together. Pergunte para os seus filhos, o que a gente pode orar junto? Is Rachel stealing their lunch at school? A Rachel está roubando o almoço das colegas na escola, o lanche? Right? We need to pray together about that. Nós precisamos orar juntos sobre isso. I recently saw a movie Eu vi um filme recentemente that rocked my world. que abalou meu mundo. This very, very poor family Era uma família muito, muito pobre. got their 6 kids together every day Eles juntavam seus 6 filhos todos os dias and wrote on the wall. e escreviam na parede. Here's our prayer requests. Esses são os nossos pedidos de oração. Here's where God answered those prayers. E aqui está onde Deus respondeu as nossas orações. What better evidence for your kids? Qual é uma evidência melhor do que essa para os seus filhos? Show them where God answers prayers. Mostre para eles que Deus responde orações. And I would tell you, if you're struggling finding that yourself, E eu vou te falar que se você está sofrendo para encontrar isso, turn to your Bible. abra sua Bíblia. God answered a lot of prayers. Deus respondeu muitas orações lá. Show them where God answered prayers. Mostre a eles que Deus responde orações. Number 3, reading and studying the Bible together as a family. O número 3 é ler e estudar a Bíblia juntos enquanto família. The way our young adults establish the truth in their heart is through reading and talking about the Bible and making it a center part of their training. A forma como os nossos jovens adultos vão ter isso forte no seu coração é lendo a Bíblia e treinando isso junto com sua família. We can pick out God's statutes in the Bible Nós conseguimos pegar os feitos de Deus na Bíblia and share them with your children. e mostrar ele para os seus filhos. They'll learn to repeat those stories, Eles vão aprender a repetir essas histórias. and they will become more important E elas vão se tornar mais importantes
than what others say or social media. do que outras pessoas ou as redes sociais estão dizendo. And if you don't know your Bible, E se você não conhece muito bem a Bíblia, learn yourself. leia você mesmo, Because they're going to ask you the questions. porque eles vão te perguntar as coisas. Spend time studying with them. Gaste tempo estudando a Bíblia com eles. Grab your teenager and say, we're going to study. Pega seu adolescente e fala, agora a gente vai estudar. If you see somewhere where your child told the truth when they could have lied, Se você viu uma situação na qual o seu filho falou a verdade quando era mais fácil mentir, maybe only my kids did that. talvez só os meus filhos tenham feito isso. No. Do your kids do that? Seus filhos fazem isso também? Turn to Proverbs 12:17 Abra Provérbios 12:17 and show them justice is done, but lies lead to injustice. e mostre para eles que a justiça está feita, mas as mentiras levam à injustiça. Help them understand. Ajude eles a entender. One of the greatest benefits of following Christ is that he will forgive our sins. Um dos grandes benefícios de seguir a Jesus é que ele vai perdoar os nossos pecados. 36% of teenagers 36% dos adolescentes think sin is real, acreditam que o pecado é real. and most of them do not believe Jesus sinned, or believe Jesus sinned. E a maioria deles acredita que Jesus pecou. We need to understand sin. Nós precisamos entender o We pecado. need to understand the importance of it, Nós precisamos entender a importância but dele. more importantly, Mas mais importante do que isso, we need to understand how to repent from it. precisamos aprender a nos arrepender deles. We need to teach our kids forgiveness. Precisamos ensinar os nossos filhos a perdoar. Does anyone know someone who's harmed them? Alguém conhece um filho que foi ferido por outra pessoa That you have to forgive? e tem que ensinar eles a perdoar? Just me? Só eu que meus filhos já foram Yeah. feridos e eu tive que perdoar também? Right? What a perfect way Olha que forma perfeita to demonstrate to your kids de demonstrar aos seus filhos what it takes to walk through forgiveness. como é andar em perdão. Sometimes it's not easy. Às vezes não é fácil. And apologize to your kids. E peça perdão para os seus filhos. And when you apologize E quando você pede perdão for yelling or whatever you did, por ter gritado, ou seja lá o que você tenha feito, I used to say things like this. eu costumava dizer assim: You're grounded for life, você está de castigo para o resto da vida. right? Of course they weren't. Claro que eles não estavam. So I would have to go back and apologize. Então eu ia lá e pedia perdão. But what was I apologizing for? Mas pelo que eu estava pedindo perdão? Right? Just I'm sorry Falar só me perdoa doesn't cover it. não resolve. I'm sorry that I was really angry. Me perdoa porque eu estava muito nervosa. Can you forgive me? Você consegue me perdoar? I'm teaching them Eu estou ensinando eles that there's things that we need to repent from. que existem coisas das quais precisamos nos And arrepender. it's real in our lives. E é real nas nossas vidas. It's stuck. Ficou preso aqui. Because love is not a primary emotion, Porque o amor não é uma emoção primária, but the act of caring and serving the needs of others. mas o ato de cuidar e servir as necessidades do outro. We need to display it for our families. Precisamos demonstrar amor para as nossas famílias. You can be a powerful witness as you show compassion on others. Você pode ser uma testemunha poderosa quando você demonstra compaixão pelos outros. God's perfect design O desígnio perfeito de Deus is that we would share one another's burdens, é que a gente pudesse compartilhar os fardos um that dos outros, we'd walk together, para que a gente pudesse caminhar juntos, not just at holidays, não somente nas datas festivas, being available. estar disponível. How many know families very close to you Quantos de vocês sabem que a família é a coisa mais próxima de você that are going through something difficult right now?
E se você tem alguém na sua família agora que está passando por algo muito difícil, We all do. todos nós conhecemos alguém assim. Just your support. Você é o apoio, Not answers, não a resposta, but being available. mas estar disponível. We can demonstrate the love of God. Nós podemos demonstrar o amor de Deus. One Christmas, Teve um Natal Christmases were important to my kids because they got toys. e o Natal era muito importante para os meus filhos porque era quando eles ganhavam carrinhos, presentes. You understand? Vocês entendem, né? I told them Eu falei para eles um Natal we were going to go serve in a homeless shelter que a gente ia até um abrigo de pessoas desabrigadas para servir no Natal, for Christmas Day. no dia de Natal. One of my sons got so mad. Um dos meus filhos ficou tão bravo He told me he was leaving our family forever. que ele falou: "Eu tô saindo dessa família para sempre." Then he came back to ask if the presents would be there when we got home. E aí ele voltou e falou: "Os presentes vão estar aqui quando a gente chegar em casa?" But what did those kids learn about the act of compassion and love? Mas o que foi que eles aprenderam sobre o ato de compaixão e amor? To this day, Até hoje, they talk about, do you remember when mom drug us to the homeless shelter? eles falam: "Vocês lembram quando a minha mãe levou a gente lá para aquele abrigo das pessoas que não tinham casa?" But they learned compassion Mas eles aprenderam a ter compaixão and consideration for their fellow humans. e ter consideração pelos It outros changed their humanos. life. E mudou a vida deles. And I know that you can find those things E eu sei que você pode achar essas coisas in your daily lives that you demonstrate. na sua vida diária, pequenas demonstrações. You know, if you're a normal family, Se vocês são uma família normal, you spend a lot of time on homework, vocês gastam muito tempo fazendo atividade de casa, sports, esportes, lessons. lições. Yes? Sim? Yes, yes. How much time are you spending on these principles? E quanto tempo vocês gastam com esses princípios? This is how we build the core É assim que a gente constrói a base of what it takes to be a faith-based family. do que é ser uma família com fé cristã. You want to see that one? One of the things I added in this is guard your reaction if they start asking questions. E eu adicionei um ponto aqui. Cuidado com as suas reações quando eles começam a fazer perguntas. Because they're going to hear all kinds of things at school. Porque eles já ouviram todo tipo de coisa na escola. And I know in my case, E eu sei que, no meu caso, I was so good at this, eu era tão boa nisso, I would say, stop saying that. que eu falava: "Para de falar isso! That's not how we think. Não é assim que a gente pensa." And what did I teach my kids? O que eu ensinei para os meus filhos? That I wasn't a safe person. Que eu não era uma pessoa segura. If your child comes to you with crazy questions, Se o seu filho vem até você com perguntas loucas, thank God they're coming to you graças a Deus eles estão perguntando para você and not their friends. e não para os amigos deles. Because you have healthy answers for them. Porque você tem respostas seguras, saudáveis para eles. So work to be that person. Então trabalhe para que você seja essa pessoa. That person that takes the moment, takes a breath, Aquela pessoa que dá uma pausa, respira fundo and is able to say, hey, let's talk about e this. fala: "Pera, vamos conversar sobre isso." Right? Certo? As parents, you know we're right. Enquanto a gente é pai, a gente sabe que está certo. We're always right, A right? gente sempre está certo, né? But in this case, Mas nesse caso, we need to put that flag down precisamos abaixar essa bandeira and say, I just need to learn. e dizer: "Eu só preciso aprender aqui. I need to learn from you. I need to have open communication. Eu preciso aprender com você. Eu preciso que a gente tenha uma comunicação aberta." It's not what I was taught as a child, Não foi assim que eu aprendi quando eu era criança, but it's what our kids today are going to expect from us. mas é o que os nossos filhos hoje esperam de nós. When I was learning this lesson, Quando eu estava aprendendo essa lição, the Lord had me turn to James 1:19. o Senhor me levou até Tiago 1:19. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, take note of this.
Olhem isso. Everyone should be quick to listen, Todos devem ser rápidos para ouvir, slow to speak, lentos para responder and slow to become angry. e também lentos para se irar. I had all three wrong. Eu estava errando nos 3. So I think it's important Eu acho que é importante that you become that safe place. que você se torne esse lugar que é seguro. Okay. Neil, he doesn't want to do them. O Neil não quer fazer a parte dele. Okay. Work to understand the social media. Então, agora trabalhe para entender as redes sociais. And it's actually becoming a more popular thing nowadays. E está se tornando algo mais popular hoje em dia. To know what your kids are on and what they're doing. Saber o que seus filhos estão fazendo, onde eles estão nas redes. But science is telling us Mas a ciência nos diz it's changing their brain. que as redes sociais estão mudando o seu cérebro. O cérebro deles. Because the data is so quick, Porque a informação é tão rápida, it's really hard for their brains to handle longer periods of teaching. é difícil para o cérebro deles conseguir aguentar períodos longos de ensinamento. You are not going to change the fact that social media is here. Você não vai conseguir mudar o fato de que as redes sociais existem. But it's important Mas é importante that you get a handle on what's happening in your home. que você consiga lidar com o que está acontecendo na sua casa. When a child Quando uma criança spends too much time with popular media, gasta muito tempo com as mídias, the acceptance of parental authority drops at home. a aceitação da autoridade dos pais cai na casa. Are you hearing me? Tá me ouvindo? When kids spend too much time on social media, Quando seus filhos passam muito tempo nas redes sociais, they're most likely going to become a little more defiant at home. eles vão se tornar mais desafiadores em casa, So know provavelmente. that and set your guidelines. Então saiba isso e comece a saber como liderar. Reinstate the family meal. Restabeleça o jantar familiar, a refeição familiar. You know, most of us live hectic lives these days. Muitos de nós vivemos vidas muito agitadas hoje em dia. I think your culture does it much better than ours. Eu acho que a sua cultura faz esse tempo familiar mais do que a nossa. But I can't eat dinner at 10 at night, Rachel. Mas eu não consigo jantar às 10 da noite, Rachel. But there needs to be a time of gathering, Mas precisa existir um tempo onde vocês se juntam staying connected, para ficarem conectados. and the best place is often around a table E geralmente o melhor lugar é ao redor de uma mesa, that we gather. onde a gente se junta. I think each of us has a way to accomplish that. Eu acho que cada um de nós precisa despertar e conquistar isso. So, as far as the family meal goes, and I'm giving you numbers, I know, but you need to know this. Enquanto a gente está falando sobre uma refeição com a família, e eu sei que eu estou te dando muitos números, mas você precisa saber disso. Teens who spend meals with their families Adolescentes que comem com a sua família, will statistically eat more fruits and vegetables and less sugar. estatisticamente vão comer mais frutas e vegetais e menos açúcar. Families that eat together Famílias que comem junto, tackle bullying better, elas lidam melhor com o bullying, suicidal thoughts better, pensamento suicida and violent behavior better. e comportamento violento de forma melhor. A couple times a week. Algumas vezes na semana. It doesn't have to be dinner at 10 at night, Não precisa ser o jantar às 10 da noite, but figure out how to be together for a meal. mas entendam como vocês podem se juntar para comer juntos. Most importantly, E mais importante ainda, the stress rate in a home would go down by 90%. a taxa de estresse dentro da sua casa vai diminuir em 90%. Who wants more of that? Quem quer mais disso? Menos estresse? All right. So, I want to turn this over to Neil, who is going to pray over you and your families today. E eu quero passar So, agora para o Neil e ele vai orar com Please vocês, stick com a sua around for família this agora. because we want to bless you.
Vocês, por favor, não vão embora porque a gente quer te abençoar. I hope you've gathered a couple of ideas of how this might work in your family. Eu espero que você tenha tido algumas ideias do que pode funcionar na sua família. Most of all, I want to say, don't convict yourself Mais do que tudo, eu quero dizer, não fique convicto. if you haven't done it perfectly. Não se condene se você não tem feito de forma perfeita. We all can do things to improve. Todos nós podemos melhorar. Diana and I have said we want to start an organic movement Eu e a Daiane falamos que a gente quer começar um movimento orgânico for the soul of our families. pela alma das nossas famílias. It has to become important. Tem que se tornar importante. We're all guilty of it getting crowded out. Todos nós temos culpa de deixar outras coisas tirarem nossa atenção disso. So if your spouse is nearby today, Então, se o seu cônjuge está perto de você hoje, I would ask you to take their hand, eu queria pedir para você dar a mão a ele. or if they're somewhere near, Ou se tem alguém que eles estão mais longe, mas estão aqui, encontre eles. have them join you in covenant. E eles vão se juntar a você em aliança. We're asking that you stand up. Queremos que vocês coloquem de pé. If your children are here or somewhere where you can grab them, I want you to get them. Se o seu filho está aí com você ou em algum lugar próximo, eu quero que você pegue eles. If you don't have any family here, Se você não tem ninguém da sua família aqui, this church would tell you you're all family. essa igreja vai dizer a você que são uma família. So grab a family member. Então pegue um membro dessa família. Definitely don't be alone. Não fique sozinho, definitivamente. Okay. Lord, I know you created my children, Sim. not me. Senhor, eu sei que você criou os meus filhos, não eu. You have a special purpose and calling for their lives. E o Senhor tem um propósito especial, um chamado especial para a vida deles. Will you show yourself to be real in their lives today? Por favor, se mostre real na vida deles hoje. It's skipped. Other way. So many temptations compete for their attention, Tantas tentações competem pela atenção deles. and so much is available to distract us. E existem tantas coisas disponíveis para distraí-los. Lord, you know how many times we've fallen as parents. O Senhor sabe, Deus, quantas vezes nós falhamos como éramos pais. Give us strength to be compassionate listeners, Nos dê força para sermos ouvintes compassivos, willing to really hear our children's hearts. dispostos a ouvir o coração dos nossos filhos de verdade. Help us to love them with tender support Nos ajude a amá-los com apoio de amor, as they learn more of you. enquanto eles aprendem mais de Ti. Encourage in them a hunger for your voice Encoraje eles para que eles tenham fome de ouvir a Sua voz and the truth of your word. e a verdade da Sua palavra. Give them joy in ways only you can, Dê a eles alegria de formas que só o Senhor pode dar. because you know every hair on their head Porque o Senhor conhece cada fio de cabelo que eles têm and every plan and purpose in their hearts. e cada plano e propósito no coração deles. Establish their steps. Estabeleça os passos do caminho deles. Lord, remind them that you alone are God. Lembre eles, Deus, que só o Senhor é Deus. And when they seek you, Lord, E quando eles te buscarem, Senhor, uphold your promise. seja firme a sua promessa Those who seek me will diligently will find me. de que aqueles que te buscam te encontrarão. Father, you are the God who sees. Pai, você é o Deus que vê. I trust that you will leave the 99
Eu confio que o Senhor deixará as 99 to find each of our children para encontrar cada um dos nossos filhos and shepherd them into your loving grace. e pastoreá-los com o seu amor e graça. Speak louder and pull them closer Fale mais alto e traga eles para perto, than the voices or temptations, mais alto do que as vozes da tentação, away from the perfect plan for their lives. que influenciam eles para distante do plano perfeito que você tem para a vida deles. Renew their minds, Renove suas mentes, restore their faith, restaure a fé deles, make your grace known. faça com que eles conheçam a sua graça. Lord, I place my trust in you. Eu coloco a minha confiança em Ti. Lord, that you will do the redeeming. O Senhor, Deus, vai redimi-los. Touch my child wherever they are in their journey. E eu vou amá-los. Toque os meus filhos, aonde eles estiverem nessa jornada. Show them your love. E mostre a eles o seu amor. Lord, thank you for being with us Obrigada, Senhor, por estar conosco. while we support them. Enquanto nós apoiamos eles. In your mighty name we pray. No seu nome poderoso oramos. Amen and amen. Amém, amém.